seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de Sabrina em Riverdale. Eu já tinha falado em alguns vídeos, um pouquinho brevemente, mas eu acho que vale super a pena fazer um vídeo só sobre isso e também trazer algumas referências que Sabrina traz de Riverdale. É lógico que esse vídeo vão ter spoilers das duas séries, então pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve aí no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. E também não deixa de seguir os meus parceiros, que é o Mundo Sombrio de Sabrina Brasil e o Chilling Adventures of Sabrina Brasil, porque lá eles postam todas as novidades e você pode conferir tudo em primeira mão. Pra quem não sabe, o Mundo Sombrio de Sabrina e Riverdale são da mesma editora de quadrinhos que a Art Comics, e é por isso que muitos fãs querem que aconteça esse crossover. Por exemplo, pra vocês terem uma noção, a Beth e a Verônica de Riverdale, elas meio que são bruxas nos quadrinhos, e inclusive elas que meio que trazem sem querer a Madame Satã de volta. E também o fato da série ela ser feita pelo mesmo produtor, que é o Roberto Aguirre Sacasa, deixou os fãs muito loucos e querendo esse crossover, né? A ideia na realidade é que a Sabrina participasse do final da segunda temporada, porque ela ia meio que trazer esse lado sombrio aí pra série, e também ela ia ser a vilã, uma das vilãs, né, que Riverdale traz. Só que acabou que a Netflix aceitou fazer uma série só da nossa bruxinha maravilhosa que a gente não conhece e já considera pacas, e aí não tem muito, né, o que fazer, principalmente porque tem uma questão aí de direitos que tá separada, apesar do Roberto deter grande parte desses direitos, mas isso deixou os fãs muito loucos, especulando o crossover, e principalmente porque a série acabou brincando um pouquinho com essa questão. E como eu falei, também tem essa questão dos direitos, que apesar do Roberto deter boa parte dos direitos, a gente tá falando de duas séries completamente diferentes, até mesmo de narrativa e de público, né? Porque a gente tá falando de Riverdale, que é uma série da TV fechada, que tem aí os episódios semanais, e a gente tá falando de uma série de streaming, né? Que eles soltam todos os episódios de vez. Então isso acaba meio que dificultando como que faria, né, essa junção, esse crossover. O que poderia acontecer, e que já foi discutido por aí, é talvez ter um episódio especial, ou naqueles episódios de Riverdale, que eles fazem umas partes meio diferentes e tudo mais. Eu não sei como que aconteceria isso, mas sinceramente eu acho que é muito mais fácil a Sabrina acabar aparecendo em Riverdale do que ao contrário, e dar um spoiler futuro aí pra Riverdale, já que ela sai semanalmente. Ou simplesmente ter algumas aparições aleatórias que não alterasse a história de qualquer uma das séries, né? Só que o que aconteceu? Justamente por ter tido uma aparição aleatória, que foi o Ben de Riverdale, logo após do segundo episódio da terceira temporada ter saído, né? E ele ter se tacado da janela, ou seja, o Ben morreu, ele simplesmente apareceu em um mundo sombrio de Sabrina com o crachá escrito Ben, ou seja, sim, era o personagem, não era só uma recontratação do ator, até porque ele tinha umas aparições aleatórias, assim, você via que ele não tinha um emprego muito fixo, ele já apareceu lá no drive-in e tudo mais, enfim, a gente viu o Ben por aí, e aí a gente viu em um mundo sombrio de Sabrina que deixou todo mundo maluco. Em uma entrevista a Entertainment Tonight, eles perguntaram se o Ben de fato morreu, e o Roberto falou que a morte dele em Riverdale pareceu bem definitiva. Mas quando ele foi questionado que o personagem apareceu em um mundo sombrio de Sabrina, ele falou que os mortos lá em Greendale, eles não ficam mortos por muito tempo, o que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, porque em um mundo sombrio de Sabrina tem um momento que a gente vê que o Harvey, ele ligou pra funerária de Riverdale pra enterrar o Tommy, até porque ele tava ali com uma situação meio complicada com a Sabrina, e a funerária dos Spellmans era a única de Greendale, e a gente já tinha visto o Ben em Greendale lá no primeiro episódio da segunda temporada, que ele tava na casa da professora Grande, o que me fez pensar que talvez ele tenha pais separados, que pode ser que cada um more em uma cidade, né, porque afinal são cidades muito próximas, porque quando ele saiu da casa da professora Grande, era de noite, então ele teria onde ficar, por isso que pode ser aí a casa de um dos pais. E quem mora em Greendale sabe muito bem qual é o negócio aí da cidade, todo esse murmurinho de mundo de bruxas e tudo mais. E por que não, se o Tommy foi enterrado na funerária lá de Riverdale, porque o Ben não foi enterrado na funerária de Greendale? E vocês sabem o que acontece lá. Sendo assim, com o retorno de Ben, a pessoa que ele mora lá em Greendale, seu pai, sua mãe, pode ser uma tia, uma avó perdida, porque a gente não conhece muito do personagem, não deixou que ele voltasse em Riverdale, e é por isso que a gente
gente viu a primeira vez o Ben aí como entregador de pizza, mais um emprego aí que não tem nada a ver muito com os empregos anteriores. E isso faria bastante sentido, já que o Roberto, ele gosta de trabalhar com séries atemporais. Apesar de Sabrina ter um contexto bem oitentista, a gente pode conferir algumas coisas tecnológicas, como o notebook do Ambrose, a gente pode ver o iPhone do Harvey, que é um iPhone bem recente, assim. Então, ele brinca aí com essas linhas temporais e nada seria tão difícil assim que essas linhas temporais se intercalem em algum momento. Ou até mesmo porque ele falou que em Greendale o tempo passa bem diferente. Obviamente, isso é uma possibilidade. Tem outras teorias também que os Blossoms podem ser descendentes dos Spellmans, mas ainda tá muito distante aí pra gente especular sobre isso. Mas a gente pode conferir em um momento que a Madame Satã falou pra Sabrina que o rio Sweetwater tem uma energia aí, que foi justamente onde o Jason morreu. Outras referências que deixaram os fãs bem animados ao ver o Mundo Sombrio de Sabrina, primeiro que foi a jaqueta, né, que era bem similar ali à dos Bulldogs, só que com cores diferentes, no caso era dos Ravens. Em outro momento da série a gente também pode conferir um aluno da Baxter que tá colando um cartaz e logo atrás a gente consegue ver que tem um campeonato de boliche que vai ser os Bulldogs contra os Ravens de Riverdale. E não é só aí que os colégios foram citados. Quando as irmãs e a Prudence e a Sabrina, elas estão dando meio que aquela prank nos atletas, tem um deles que chega a reconhecer a Sabrina por estudar na mesma escola e ele chega a perguntar para as meninas se elas estudam em Riverdale porque ele não reconheceu elas. No pesadelo da Sabrina, a Prudence, a Agatha e a Dorcas estudam lá no colégio de mortal dela e elas são cheerleaders e elas acabam usando uma roupa que não é parecida com a das Vixens, mas a gente pode reparar que o logo é bem parecido. E quando a Sabrina tá falando sobre montar esse grupo Wicca que ela montou, ela tá segurando uma garrafa com os personagens da banda The Arts, que é composta pelo Jug, pelo Red, pelo Art, pela Beth e pela Verônica, que apesar de não aparecer em Riverdale, a gente pode conferir na série animada The Art Show. Não foi só na série que a gente pode conferir essas semelhanças, né? Porque desde o teaser, quando apresentaram lá o aniversário da Sabrina, foi bem parecido quando a Beth cantou parabéns lá pro Jughead, inclusive na música, e tem algumas questões de figurino que são bem parecidas, como o casaco vermelho aí da Beth e da Sabrina, ou até mesmo do Harvey com o Jughead. Sem falar, lógico, da aranha, da Cheryl e da Hilda, que eu não acho que elas têm relação ou parentesco ou coisa assim, mas eu acho que acaba sendo uma referência mesmo de vestimenta. Nem tudo precisa ter um significado, mas deixa aí nos comentários, você acha que tem a possibilidade de acontecer um crossover e como isso seria feito? Você acha que o Ben morreu em Greendale e é por isso que ele tá vivo? Ou você chegou a reparar em alguma outra referência que eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!